A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, tudo bem? Como você está? Eu sou o pastor João Clécio e eu quero nesse momento compartilhar com você uma palavra, deixar para a tua meditação uma palavra de edificação. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de angústia, em tempos de aflição, somente o Senhor é aquele que pode trazer conforto e consolo ao nosso coração. Então eu quero nesta tarde, nesse momento abençoado, deixar para você uma meditação da palavra. E esta meditação se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 11. Isso mesmo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo a partir do número 11. Nós estaremos dividindo, compartilhando com você esta palavra de edificação. Vamos ao texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta a história de uma resposta de Deus ao rei Salomão. Esta foi a segunda vez que o Senhor Deus aparece a Salomão, sendo que na primeira vez que o Senhor Deus aparece para Salomão, ele vem a Salomão como sucessor do rei Davi, como aquele que iria governar os filhos de Israel. E na primeira aparição, o Senhor se apresenta com a seguinte proposta: Salomão, pede o que tu quiseres e eu te darei. E Salomão poderia pedir, ele teria a oportunidade de pedir a destruição dos seus inimigos, ele poderia pedir riqueza, tantas outras coisas Salomão poderia pedir ao Senhor. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Salomão ele pede a Deus sabedoria para conduzir o povo de Israel, para conduzi-los segundo a orientação divina. Então Salomão recebe de Deus a sabedoria, recebe riqueza e recebe um reino de paz, onde os inimigos não iriam se levantar em guerra, pois a sabedoria do Senhor estaria na vida deste homem. Este homem também recebe uma missão muito importante, a missão de construir um templo aonde o nome do Senhor seria adorado, aonde seria visto como uma casa de sacrifício, uma casa de adoração, aonde Deus seria glorificado todo momento. Então, na construção do templo, Salomão, quando ele acaba de construir esse templo, quando ele finaliza a obra do templo, quando ele também finaliza a construção da sua casa, a Bíblia nos fala que no dia da consagração daquele templo, se preparou uma grande festa de banquete, de sacrifícios e oferta a Deus. E Salomão, ele entra na presença do Senhor, fazendo a Deus uma oração. E justamente quando ele faz esta oração ao Senhor, e a oração de Salomão dizia: Senhor, Tu és um Deus zeloso, um Deus que vinga a maldade dos pais nos filhos. Tu és aquele que, se os teus servos pecarem, o Senhor os espalharia por dentre as nações. Mas também és aquele que traria de volta os teus filhos quando os mesmos se arrependessem e se convertessem do seu pecado e da sua maldade. Pois bem, queridos, neste capítulo de número 7, a partir do versículo 12, nós encontramos Deus novamente aparecendo ao rei Salomão.
E nessa segunda aparição, Deus aparece para dizer para Salomão que havia ouvido a sua oração. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas como é maravilhoso quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós nos curvamos diante do Senhor, e o Senhor Jesus, Ele escuta a nossa voz, Ele ouve a nossa oração. Como é lindo, como é maravilhoso. Talvez você esteja como Salomão, talvez você se encontre como algum outro servo do Senhor, orando a Deus, falando com Deus, dizendo para Deus que não suporta mais a luta, que não suporta mais a prova, que não suporta mais a angústia, que não está bem essa situação. Pois bem, se você orar a Deus com um coração sincero, o Senhor te ouvirá e Ele fará milagres em tua vida. Então, no versículo de número 11, aonde acabamos de ler, 2 Crônicas 7:11, diz que Salomão acabou de construir a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto ele tentou fazer na casa do Senhor e na casa do rei, com prosperidade ele o fez. No versículo 11, o Senhor aparece de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Então Deus começa garantindo a Salomão: olha, Salomão, eu escutei a tua oração, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu gemido, eu ouvi aquilo que tu falaste em oração comigo. E o Senhor disse para Salomão o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se faz necessário que você observe comigo que o Senhor, Ele existe aqui nesse texto 3 meios de juízo de Deus, 3 formas pela qual Deus, Ele corrige o homem, Ele conscientiza o homem de que ele está errado. Primeira forma de juízo de Deus: se eu fechar os céus e não houver chuva. Então as faltas de chuva representam, na sua maioria dos casos, uma forma de juízo de Deus. Sabemos que todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos de Deus. Sabemos que somente o Senhor tem o poder para controlar tudo que há nos céus e na terra. Então o Senhor utiliza a seca, a escassez das chuvas para castigar o homem. Também a segunda maneira de juízo de Deus é: ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Preste atenção comigo. Pragas, gafanhotos. Deus também se utiliza disto para punir os homens. Quantas das vezes semeamos na terra, plantamos a nossa semente, mas não temos condições de colhê-la. Por quê, pastor? Porque o nosso coração não está em Deus, porque a nossa vida não está em Deus. Também o Senhor diz assim: e se eu enviar a peste entre o meu povo? Então percebemos as 3 formas de juízo: falta de chuva, os gafanhotos para consumir, aleluias, os frutos da terra, e também percebemos à luz das Escrituras Sagradas que as doenças são uma forma muito clara de Deus fazer juízo. Mas no versículo 14, o Senhor apresenta para Salomão o maior de todos os remédios. Há um remédio que pode curar, que pode trazer refrigério ao homem. Há um remédio que pode fazer com que as chuvas desçam sobre a terra, os gafanhotos sejam destruídos e a doença seja curada. Então no versículo 14, o Senhor diz para Salomão assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, povo de Deus, ei, você amado, você minha amada, você que está sofrendo, o Senhor está dizendo nesta palavra: você que é reconhecido como sendo povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor tem cura divina. O Senhor, Ele requer de mim, de você, um período de humilhação. E o que é se humilhar, pastor? É se colocar diante de Deus, reconhecendo muitas das vezes a sujeira que está na nossa mente, a sujeira que está no nosso coração, a sujeira que tem entrado pelos nossos ouvidos, a sujeira que tem entrado pelos nossos olhos, lábios impuros, mente impura, coração impuro. Mas eu não estou aqui trazendo para você uma palavra de condenação, mas eu quero te dizer neste momento, se você se converter, se você se arrepender, se você se humilhar, buscar a face do Senhor e orar ao Senhor, Ele te perdoará. Ele vai manifestar, como Ele diz, o perdão e a cura divina sobre a minha vida, sobre a tua vida. Isto mesmo, o Senhor tem cura. Ele pode te perdoar. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu, o Senhor tem perdão para você. Diz a palavra do Senhor: se humilha, ora, busca a face do Senhor, se converte, muda de atitude, muda de direção, e tu terás a mão de Deus agindo em teu favor, o perdão do Senhor chegando até a tua alma, o teu espírito, mas também terás, aleluias, a cura da terra física e a terra do seu coração. O Senhor também diz mais para o povo que iria se converter, que iria se arrepender. O Senhor diz mais para este povo: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então os olhos do Senhor estão atentos a você e à oração que se faz nesse lugar. E eu quero nesse momento declarar sobre a tua vida: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que você venha receber nesse momento o perdão de Deus, receba a cura divina em teu ser. E eu quero orar com você, agradecendo por esse momento de palavra de edificação. Vamos orar? Amém? O Senhor ainda está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus de perdão e o Deus de cura. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora apresentando a vida dos meus irmãos e te pedindo, ó Deus, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo venha adentrar em cada lar, em cada casa, representada por este irmão, por esta irmã, por esta família, por esta pessoa que está agora, Pai, junto comigo, orando e buscando a tua face. Eu te apresento este povo e eu declaro, Pai, sobre este povo, sobre esta casa, sobre esta família, sobre a nação brasileira, a cura divina, o milagre sobrenatural. Opera nesse momento, ó Deus, que o teu povo seja curado e sarado para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para que outras vidas também sejam edificadas. Até a próxima, aonde estaremos trazendo aqui mais uma palavra de edificação para a glória de Deus.